em relação ao aumento do clima seco. Então, nos próximos 20 anos, a continuar nessa velocidade, nós teremos aí um aumento de mais 2 semanas, às 5 já de diferença. Então, entramos num período um ponto de não retorno, tá? E o perigo da savanização tropical, da transformação da floresta em uma savana tropical, aonde muitas das espécies, né, da Amazônia, já comprovadamente pelos cientistas, não aguentarão essa mudança climática, tá? E eu falo aqui da importância dos indígenas como defesa, como sabedoria e proteção, né, a floresta, e a importância da floresta em pé. Qual é a importância da floresta em pé? Principal, a importância da floresta em pé, além de toda a preservação das espécies, né? Conservação e preservação, só que a conservação a gente vê mais no nosso âmbito, né? Existe uma diferença, eu vou falar adiante. Mas é para a produção de água, tá? A manutenção dos biomas e o equilíbrio ecológico. Equilíbrio ecológico fundamental para as outras áreas brasileiras. Nós temos aí estudos dos rios voadores, tá? De climatologia, e que as mudanças climáticas, elas já vêm num avanço de... Bom, se a gente vai na história, na última era glacial, 10 mil anos atrás, período considerado geológico Holoceno, onde existia uma interferência razoável do homem, mas a partir de um período de 200 anos atrás, né, e coincidentemente, né, com a nossa independência, ao início da Revolução Industrial, nós já entramos no Antropoceno, tá, onde o homem interfere de forma absurda em todos os recursos naturais, interferindo no solo, água e ar, causando diversos impactos no planeta, né, a ponto de interferir no clima. Esse período já é considerado o Antropoceno. Tá? Se nós pararmos para pensar que já estamos entrando em outras eras de revolução industrial e tecnologia e inovação, a inovação e tecnologia ela só pode ser considerada a partir de um respeito aos saberes indígenas, aos biomas e o respeito às espécies. Por acaso o antropoceno está ligado a quê? Ao antropocentrismo, que é o homem, o ser humano, né, sendo considerado como centro do universo. Já começa um processo histórico de devastação, onde através da tecnologia, a indústria e a desculpa de progresso, de bem-estar humano, desconsiderando as outras espécies. Como já conversado aqui com Tereza, Aline e outras lideranças indígenas, a gente tem que considerar as outras espécies como parte do planeta. Recentemente faleceu James Lovelock, que foi o autor da teoria de Gaia, e ele já citava nos estudos a Terra como um super-organismo vivo e todo conectado, tá? E a partir justamente sob a perspectiva de recursos, tá? De recursos naturais, conservação, preservação e proteção. Se nós considerarmos que o ser humano interferiu a partir só do antropoceno, a Terra já vem sendo degradada há muitos anos, de forma assim, mais impactante nos últimos 200 anos. Esse respeito aos seres vivos tem relação, o desrespeito também, tem relação à tecnologia e ao nosso consumo. O consumo irresponsável e absurdo de achar, e também o pensamento, o olhar. Quanto tempo tem?
Já está acabando. Não, tem 20 minutos, né? 10 minutos, então estou na metade. De achar que nós podemos consumir, vou dar um exemplo, já foi em estudos e pesquisas, foi considerado que se tivermos o mesmo consumo que o americano tem e alguns povos europeus, menos talvez, que consome 2,5 vezes mais o que os outros povos da América do Sul, alguns povos orientais e da África consomem, rapidamente teremos uma aceleração da extinção de recursos. Tá? Vou pegar vamos dizer, uma conexão aqui com um trabalho que nós desenvolvemos a partir das questões ecológicas aqui na Ilha de Paquetá, através da Agenda 21, que também se perpetua nas questões da Ilha de Paquetá relativas à conservação, que aqui a gente já não tem mais preservação. A diferença entre preservação e conservação é simples. Preservação é o conceito da intocabilidade. É uma área que tem espécies nativas, Amazônia e outras regiões fundamentais do nosso território, do território do planeta. É o princípio da intocabilidade. Ali você não toca. Ela pode ser cuidada desde que tenha uma forma e um manejo ecológico sustentável. Diferente da conservação, que já existem impactos e antropização a partir do ser humano, na perspectiva de progresso, tecnologia e exploração, mas que pode ser conservada com o uso racional, que é o que nós temos aqui em muitos territórios. Então, importante frisar que a preservação e proteção do meio ambiente da Amazônia, ela tem nos indígenas uma defesa, principalmente na violência e na velocidade que avança sob a perspectiva de exploração para mineração, extração de madeira, agronegócio, biopirataria, a partir do sul da Amazônia, naquela franja, subindo Pará, Mato Grosso e o próprio estado do Amazonas, Maranhão também, uma velocidade absurda. Então, quando os cientistas já alertam para esse problema, e nós temos nessa gestão um desmonte, como já foi colocado aqui, dos órgãos ambientais, dos órgãos de defesa da natureza e da Amazônia, é um cenário bastante aterrador, bastante preocupante. Tá? Voltando aqui para o nosso ambiente, tem mais quantos? 7 minutos? 5. Voltando para o nosso ambiente, eu gostaria de frisar, de enfatizar algumas questões de Paquetá. Paquetá nós temos problemas de saneamento que estão sendo resolvidos durante a SEDAI, a gestão da SEDAI, bastante complicada. A Agenda 21 luta para que as questões de saneamento, preservação das áreas verdes e gestão do lixo seja bem assim, gerenciada. Nós aqui, uma ilha que pode servir de laboratório para um projeto de gestão de resíduos importante, não é desenvolvida por falta de vontade política. Nós já propomos a prefeitura, não tem culpa, mas é questão de política pública e política de saúde pública, não de governo, mas de Estado. Então, eu posso depois, durante os debates, detalhar melhor essas questões da ilha, mas nós temos no entorno também municípios que impactam diretamente o nosso espelho d'água e o nosso ambiente, né, marinho e também de solo, mas a partir de uma perspectiva de ocupação de todo o entorno a partir de processos industriais e tecnológicos. Gostaria de frisar, para finalizar, a importância da presença das lideranças conosco,
citar aqui lideranças como Ailton Krenak, que frisa, entre outras coisas, que todos os impactos não são causados só pelos mais abastados, são também causados pelas pessoas de população carente, que já estão com escassez de recursos, e a partir de estudos de Jean-Pierre Dupuy, na década de 90, ele já caracterizava isso como tecnofascismo e ecofascismo, que é fundamental nós termos assim, um olhar, né? Um olhar. Porque o homem urbano, ele já está com déficit de natureza. E tem estudos aí de transtornos de déficit de natureza, no qual seres humanos afastados da natureza têm sérios problemas, achando que tecnologia, inovação e novas formas de comunicação são benéficas, nos afastando da natureza. O homem, quanto mais próximo, ser humano, quanto mais próximo da natureza, melhor ele fica. Para finalizar, e passar a palavra para a Tereza e para a Aline, eu gostaria de enfatizar a importância da criação da participação de 3 aspectos, onde a população, nós como lideranças, como ativistas e militantes socioambientais, devemos olhar. Primeiro, a participação nos espaços de decisão política e pública, através de todas as esferas, né? Municipais, ambientais e federais, tanto na Amazônia quanto nos espaços urbanos e rurais. Participação efetiva, o controle social, controle e mobilização social e atuação em rede. E enfatizar que alguns projetos aqui que já estão em andamento, enfatizar que a nossa Baía de Guanabara pode ser e deve ser despoluída. Eu posso entrar em detalhes depois sobre os grandes problemas do PDBG, que é o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, questões de saneamento, com os 4 componentes, né? Água, esgoto, drenagem e gestão do lixo. E, vamos lá, não alertar e pedir, além que seja lembrado sempre a luta aqui na região das pessoas no passado, através da conservação e preservação de espaços, como que foi a luta de Elmo Amador, geógrafo catarinense, radicado no Rio de Janeiro, e que lutou pela preservação de uma área em Guapimirim, a criação da APA de Guapimirim, que evitou que se fechasse no entorno da Bahia o anel impactante da ocupação urbana e industrial. Nós temos ali em Guapimirim, e é importante que nós defendamos essa APA para que não seja devastada e que não se feche o anel, que é bem próximo daqui. E também enfatizar que a criação, por último, enfatizar que a criação da universidade na Ilha de Brocoió, a universidade criada com esforço de todos nós, ela já teve a semente plantada a partir do Antônio Carvalho, ex-marido da Maria Eugênia, que está aqui presente, também de origem Guarani, né, Maria Eugênia, e o ex-marido dela, e que plantou a semente da criação dessa instituição científica, há 25 anos atrás, e que veio, a partir de lá, evoluindo, e graças a Deus conseguimos o projeto recentemente. Eu agradeço a todos, desculpe falar um pouco mais, passo a palavra para nossas amigas aqui. Eu passei um pouquinho de 20 minutos, e friso que a luta continua, com briga diária e luta incessante.